queridos. Voltando aqui ao uma série de cursos, né, de vídeos que estamos gravando sobre a história do Irã. Eu resolvi, até depois de um certo tempo ausente, complementar com uma parte cultural a respeito da história iraniana. E aí eu decidi me concentrar no período safávida, de 1501 a 1736. E como parte do brilho das artes, de expressão estética do período safávidas, temos aí uma obra a ilustrar o livro dos presságios, o Falnamá, né, que foi comissionado pelo Shah Tahmasp de meados do século XVI, mostrando o caixão do Imam Ali, né, e os halos flamejantes de pessoas sagradas aí da arte, que vem inclusive da arte zoroastriana pré-existente no Irã. Deixa eu só voltar aqui para mim antes de eu entrar no... Então, queridos, prazer novamente revê-los, né? Faz tempo. Eu gostaria muito de aproveitar primeiro, agradecer a todos que estão me seguindo. Sei que os tempos não são fáceis para ninguém. Eu tento aqui revelar o que eu tenho de melhor e deixar isso para todos vocês. Acho que isso é importante, né? Deixar um legado para os outros. E eu acho que a história iraniana ela é absolutamente fascinante. Desde muito além da viagem, tenho uma admiração pela história e cultura iraniana. E eu acho que é algo que me impressionou muito, foi o que veio depois do período dos Safávidas. Capital, Isfahan, cerâmicas, as pinturas, a caligrafia, aquela majestosidade que existe de Isfahan, daquela praça Nakhchivan, as pontes, enfim, todas as expressões estéticas lindas que começam a mudar, que vem uma parte da influência dos Timúridas da escola de Herat, a leste, e também um pouco dos turcomanos e tábris, de onde veio, né, o Ismail, que funda os Safávidas, um pouco mais ao oeste, noroeste do Irã. Eles se fundem esses dois conceitos, uma dos turcomanos noroeste, uma da escola de Tabriz, de Herat, a leste. Sintetiza-se isso depois com um generoso patrocínio Tahmasp, e depois também estabelecendo quase que uma unificação da dinastia numa nova capital, Isfahan, sob Abbas. E no final um lento declínio, junto com a síntese de novas influências, inclusive europeias, e demandas no mercado internacional. Então, em síntese, é isso que a gente vai ver na aula. Temos belíssimas ilustrações, eu aconselho vocês acompanhar os slides, porque eu tive que selecionar muita coisa, eu tive que deixar de lado. Mas vocês vão ver que a expressão artística, estética, é magnífica, magnífica. Só tenho essa palavra para definir o que foi a arte e cultura iraniana durante o período dos Safávidas, séculos XVI, XVII, meados do XVIII. Tá bom? Então vamos para o primeiro slide aqui. Bom, a arte persa, na verdade, e aqui temos uma imagem retratando o tribunal de Hayumas, que foi retratado no épico Shahnameh, né? Essa obra aqui, no caso, foi atribuída a Sultan Muhammad, mais ou menos meados do século XVI, né? Na época dos reinados de Ismail I, mais do Tahmasp e Ismail II. A arte do período safávida ela mostra um desenvolvimento bastante unitário e consistente, né? Isso depois vai ser bastante consolidado sobre o reinado de Abbas I, né? E no primeiro período, antes de Abbas I, ou seja, de Ismail I, você tem aí uma tendência de consolidação, e depois de Abbas você tem um período já de desagregação, né? Mas você tem, por exemplo, tanto o primeiro grande Shah, Ismail I, depois Tahmasp, depois Ismail II, eles são praticamente como se fossem grandes patronos das artes, né? Quase como o príncipe Timúrida, o Baisungur, e também o imperador mogol na Índia, Babur, né?
Então temos belíssimas ilustrações aqui que compõem a obra do Shahnameh. O segundo período cultural que vai se dar... Isso aqui é toda uma síntese para depois entrar mais em detalhes. Com Abbas I, você tem uma grande construção, uma política de construção e embelezamento de jardins, arquitetura e promoção das cerâmicas, tapetes, além das artes, dos livros, em Isfahan. E também em outros centros, né? Shiraz, Mashhad e por assim vai. Aqui tem uma imagem da magnífica praça Nakhchivan, em Isfahan, né? Uma das mais belas praças que existe no mundo, construído sob a época de Abbas I, já final do século XVI e início do XVII. Né? Aqui temos detalhes das muqarnas, né? Nessa iwana, semicúpula na mesquita do Sheikh Lotfallah em Isfahan. Então, os estilos estabelecidos durante o período do Shah Abbas foram bastante desenvolvidos e perpetuados. Né? Você depois haverá sempre uma influência depois das artes do patrocínio de Abbas para outros artistas posteriores. Aponta-se também o maior naturalismo, retratos e realismo que vão coexistir com o idealismo tradicional e junto com a graciosidade e elegância, né, das produções artísticas mais valorizadas. As origens da arte safávida. Então aqui a gente começa no início, né? É uma síntese inicial do que vem do leste, dos Timúridas, e também no noroeste dos Turcomanos. Né? Então em torno da escola de Herat, a leste, e também Tabriz, a noroeste. Né? A arte safávida vai tentar sintetizar isso, né? Ele vai buscar isso na caligrafia, na arquitetura, nas artes figurativas, que começa a ser algo notável, né? Na arte safávida. E essa síntese dessas duas tradições culturais vai ser essencial para entendermos as origens da arte safávida. E aí temos aqui na figura parte da obra O Jardim das Rosas, né, dos Piedosos, do Jami, de 1553. Bom, em meados do século XVI, as artes já tinham exercido um considerável impacto sobre regiões no entorno do Irã. Né? Então você tem influências que se dá no Planalto Deccan na Índia, na corte mogol na Índia. Né? O apelo grande da arquitetura safávida, dos têxteis, da caligrafia, da pintura, era enorme nas cortes indianas da dinastia mogol. Né? Tem um grande número de artistas iranianos que migram para a Índia e servem aos patrões de lá. Né? Então uma ligação entre a Índia mogol e o Irã safávida é muito estreito. A influência cultural ela é muito significativa. Também haverá, embora menos impactante, o efeito da arte safávida também sobre o Império Otomano a oeste, né? Principalmente na parte da caligrafia e pintura. Além desses estados mais vizinhos e imediatos, né, você tinha alguma atratividade aí que era produzido na China da dinastia Ming e também do que estava acontecendo na Europa. Né? Então, por exemplo, o cultivo dos jardins, né, o conceito dos quadrantes, do Chahbag, dos persas, dos iranianos na época de Safávida, vai também ser transmitido essa arquitetura e jardinagem por meio de livros de viajantes europeus nos séculos XV, XVI, XVII na Europa. Aí temos aí o retrato de Timur, né, que é um antecedente dos mogóis, né, Ásia Central, que veio da Ásia Central, e depois Babur ele se nomeia como descendente, né, o herdeiro, melhor dizendo, de Timur, quando ele foge, ele desloca-se mais para o sul e inicia a dinastia mogol. E aqui aparece Babur na presença de Humayun, e ele foi feito pelo grande artista mogol da Índia, Govardhan. Bom, o período safávida vai ter uma certa flexibilidade
e aversão até com relação ao Islã mais ortodoxo, com relação à proibição de imagens figurativas. Então isso vai ser desafiado. Né? Você tem, por exemplo, desde a Dost Muhammad, que é um grande calígrafo e artista, sobre o Shah Tahmasp, produz grandes obras figurativas. O grande Sadek Beg, né, sobre Abbas II, o Ghazi Ahmad, que faz o historiador também, eles argumentam que a arte figurativa é uma arte a ser estimada, tanto quanto a caligrafia. E mesmo porque até em termos religiosos, Ali, que é uma das figuras mais sagradas do xiismo, ele mesmo era um pintor e um calígrafo, né? Então, para eles nenhuma contradição com relação à proibição da arte figurativa, como em outros ramos do Islã. Então, você tem aí, por exemplo, ilustrações belíssimas de assuntos religiosos, né? Como a gente viu inclusive, no início, a capa desse vídeo. Temos obras dos poetas como o Nizam Ganjavi, Jami, né, que tem um grande número de figuras lindíssimas. Aqui mesmo você tem uma obra do Sadek Beg, que é o Olad, que foi amarrado a uma árvore, depois de ter ajudado o protagonista do Shahnameh, o Rostam. Aqui temos outro exemplo, né? O profeta Muhammad durante Isra e o Miraj, né? Isso está dentro da obra do Nizami Ganjavi, que é o Ramsa, de 1494. E parte dessa obra que vocês estão vendo, inclusive, é atribuída a Behzad e Dost Muhammad. Então pode ser várias mãos aí, vindos, claro, da escola de Herat, tá, gente? Então é uma arte safávida, mas tem raízes muito significativas dos Timúridas do leste. Relação de artistas e mecenas, né? Então, por exemplo, existia já um patrocínio significativo como política até de Estado desde Ismael I, que vem daquela tradição de Tabris, e eles têm um generoso programa de patrocínio na arquitetura e nas artes. Né? Às vezes podia ser instável, né? Isso muito era definido também o gosto, a direção das artes. Né? A grande parte do patrocínio vinha do chá e da corte real. Né? Então você tem uma concentração de demanda e seleção em torno da corte real e não de ricos patronos, como era menos destacado. Agora, tem também, ao longo do período safávida, um crescimento constante na individualidade artística. Né? Então, o anonimato que existia anterior, ele vai ser abandonado. As inscrições são assinadas, manuscritos trazem o nome dos artistas, dos calígrafos e dos iluminadores. Né? Os textos recebem os nomes também dos seus artistas. Tem diferenças de estilos individuais, que são aparentes, e a busca de originalidade é valorizada, né? Junto com, claro, até uma interpretação das tradições. Isso vai ter uma nova atitude também dos patronos, principalmente da corte real, que consideram a identificação artística como uma parte importante da produção de uma obra. Já no segundo século do governo safávida, então você tem do século XVII, você tem uma concentração ainda maior dos patronos na capital Isfahan. Então existe já também até algum elemento de patronos de comerciantes, funcionários profissionais que compram e encomendam obras de arte. Então isso até vai dar um novo rumo de novo conteúdo e tipos de arte safávida para consumos domésticos particulares. Aí esqueci de falar aqui que é uma belíssima cerâmica, né? A candy, que era feita, muito incentivado para a fonte de receita para o estado safávida, atender o gosto também de outros mercados, até mesmo europeu, como as cerâmicas Ming já estavam fazendo, um branco com o azul sobre o branco. Né? Então, o estado safávida também busca atender o mercado internacional na produção de cerâmica. Deixa eu voltar aqui. A base estética da arte safávida, e temos aí uma obra da caligrafia de Mir Ali.
Existe, na verdade, uma grande obra que o Qazi Ahmad escreve, a obra que é o Calígrafos e Artistas. Ele faz uma distinção, né, entre dois elementos importantes da arte. Primeiro, a questão do material vegetal do calígrafo, né, de materialidade de você produzir a caligrafia. O segundo, também o instrumento de origem mais animal do pintor, né? Então, isso é uma coisa que ele faz uma divisão. E ele interpreta que, por exemplo, o instrumento vegetal do calígrafo foi a primeira coisa criada. Então, ele é essencial para a redação do Corão, por exemplo, né? Ele chama, inclusive, o Qazi Ahmad escreve que é chave para os portões da felicidade. Escrever bem é semelhante a uma arte de adoração. E relação nessa arte entre o religioso e o impulso estético é, obviamente, próximo. Então na verdade, o Qazi Ahmad ele vai teorizando a respeito da importância tanto da caligrafia quanto também da arte decorativa e figurativa. Outro importante, que temos aí uma obra da caligrafia de Mir Ali, considerado um dos maiores calígrafos dos Safávidas. E temos também aqui uma obra de Sadek Beg, comissionado na época de Abbas I, que é o Zal resgatado pelo ave sagrada Simurg, né? Miniatura que compõe o Shahnameh. Para a estética da pintura, eu acho que a declaração mais completa, a teorização, se dá no Cânone de Pinturas, que foi escrito por Sadek Beg. E ele entende que existem conceitos dentro da estética, da arte. O Sadek ele diferencia a pintura decorativa, que ele chama de Narkazi, da pintura figurativa, que ele fala que é o Shurakari. Né? O Shurat é a forma externa, a aparência. Né? Ele revela, na verdade, como é a aparência de um ser humano. Mas também deve revelar a sua realidade interior, natureza real. Mana. Né? Então os dois termos, Shurat e Mana, são frequentes na linguagem, tanto vindos do misticismo e da filosofia islâmica, e o Sadek explora muito bem o significado artístico de Shurat, fornecendo uma base metafísica para a profissão e as artes. Então, a arte pictórica deve criar o mesmo estímulo, inspiração que o observador teve, revelando aí a forma interior e exterior num equilíbrio perfeito. Né? Deixa eu passar aqui. Então, as ilustrações da época do fundador da dinastia Ismael I vêm de inúmeras manifestações. Né? Por exemplo, Ismael ele era apaixonado por pinturas e desenhos, tinha ainda uma forte influência dos turcomanos ainda no início da dinastia safávida, tá, gente? Como, por exemplo, vindos do turcomano Arkoyunlu, né? Iniciado em Tabriz, 1481, né, as obras de Arkoyunlu. Por exemplo, o Kamsa de Nizami, que hoje se encontra inclusive no Palácio Museu Topkapi, na Istambul, estava incompleto quando Ismael tomou a cidade de Tabriz em 1501, né, onde marca o início da dinastia safávida. E as 9 ilustrações concluídas antes que o Shah adquirisse o manuscrito estão entre as melhores criações da arte turcomana dessa região. Mostra uma naturalidade muito viva e colorida, né, quase como igualando a obra de Behzad da arte vindos do leste de Herat. Né? A preocupação nas relações psicológicas e o espaço lógico e as proporções, né, estão bastante peculiares. O ambiente é mais selvagem, é vívido nas criações naturais arquitetônicas desse período de 1505, e isso é muito revelado nos ateliês patrocinados pelo Shah Ismail. Então, Ismail, em síntese, é um herdeiro da arte turcomana e ele busca influências também da escola de Herat. Sobre Tahmasp, né, haverá aí uma nítida promoção da arte de Herat.
Behzad mesmo, que é o grande artista que vem de Herat, ele é nomeado diretor da Biblioteca Real Safávidas em 1522. E temos aí uma obra atribuída a Behzad, né, que mostra Saad e a juventude casca na obra O Jardim das Rosas, Colistan de Saad, né, produzidos em Herat de 1486. Opa, desculpa, eu tava. Isso aqui é que eu tinha falado a respeito de Tarmasp. Aqui temos a figura dos álbuns que eram produzidos, né, chamados Morakha, feitas pelas mãos do Shah Mahmud Nishapuri, né, que é a fabricação de... que na verdade ele compõe quase uma síntese do elemento da caligrafia, como eu falei, e também da arte figurativa. Então aqui temos uma página, uma caligrafia estilo peculiar, que é a caligrafia Nastaliq, esquerda, e retrato de um jovem persa cheirando uma flor. Aqui eu tinha falado sobre Behzad, tá? E Saad de Kashgari, então que vocês podem ver. Talvez seja Behzad aqui, né? E a obra, uma parte da obra Saad e Juventude de Kashgar aqui na obra de Gulistan de Saad. Bom, sob Tahmasp, temos aí quase que um auge, né? Apoteose máxima da arte safávida, tirando a época de Abbas. Você tem a nomeação de Behzad para a biblioteca real dos safávidas. Temos depois aí, comissiona-se uma outra obra do épico persa Shahnameh, mais de 250 pinturas, mais de 700 páginas, né? E Tahmasp ele vem com grande entusiasmo como patrono da imaginação e do discernimento da arte safávida, né? Então ele comissiona uma série de manuscritos que ficam seguramente entre as melhores obras de pintura e caligrafia do Irã, da história iraniana. Né? Então só essa obra do Shahnameh que ele comissiona é algo impressionante. Né? É algo que revela quase que todas as melhores energias, criatividade, sínteses que a arte safávida poderia dar. Haverá também outras obras que vão ser patrocinadas pelo Shah Tahmasp. Né? Então, além do Shahnameh, temos o Khamsa do Nizami Ganjavi, que foi inclusive escrito por um dos maiores calígrafos safávidas, que vai ser o Shah Mahmud Nishapuri, né? Chamado o Zahin Khalan, que é o caneta de ouro. É uma coisa lindíssima, o esplendor e a iluminação das miniaturas e da escrita é algo impressionante. Tapetes também vão ser promovidos. Né? Você tem uma fonte de renda muito interessante. Primeiro que eles pegam a tradição de Tabris, e segundo também você tem a preocupação de você ter a venda desses tapetes, têxteis, e tanto seda, lã, cenas de caça, né? Ricamente figuradas, delineadas, formas de decoração de plantas, flores, metáforas, né, da poesia iraniana. Então, isso tudo se revela nos tapetes, nos têxteis, que depois são vendidos para os mercados, não somente iraniano, como também nas outras regiões. Né? Preocupação de elementos individuais, né, humanos, vegetais e animais, e também com um notável senso de naturalismo. Com uma certa composição dividida em 4 quadrantes. Né? Nomes artísticos vão começar também a despontar na época Tahmasp, como Ibrahim Mirza, né, que era o sobrinho Tahmasp, que em meados do século XVI ele montou um ateliê de pintores, calígrafos, artistas impressionante, então, talvez o mais famoso sobre Tahmasp. Um dos seus principais artistas desse ateliê certamente inclui o Mirza Ali, né, que é um grande artista de revelação da época.
E Shah Abbas depois chega a morrer em 1576. Ele vai ser sucedido por o seu filho Ismail II. Deixa eu só voltar aqui. Aqui temos uma obra do Mirza Ali, né? Numa obra de Jami, que é o Haftorang. A composição é uma coisa impressionante. E após Tahmasp haverá um certo declínio das artes depois, sobre Ismael II, Contraband. Na imagem temos aqui uma das obras de um grande gênio da arquitetura e arte, Peço Sadiq Beg, né, que nesse período conta-se que ele vagueou em busca de patrocínios. Então houve uma certa turbulência depois de Tahmasp, né? Haverá um certo caos político que vai vir, depois com Khotaband, quase cego, né? O Shah não era um grande apreciador das artes, e temos políticos, haverá uma guerra civil, uma estagnação econômica, desintegração política, e não desponta nenhum patrocínio sustentado durante esse período. Né? Já no período médio safávida, temos a ascensão do Shah Abbas. Então esse é um marco na arte safávida e na história iraniana da dinastia safávida. Temos aí, por exemplo, um patrono, um dos mais enérgicos da história iraniana, sobre Abbas I. Né? Principal interesse de Tahmasp era a arte de livro, né? O patrocínio de Abbas vai se estender a muitas áreas, né? Em contrapartida, arquitetura, livros, miniaturas, pinturas, caligrafia, cerâmica, têxteis, tapetes e metais. Então, você tem, por exemplo, aqui azulejos pintados, mostrando aí a recitação de uma poesia no jardim do primeiro quarto do século XVII, seguramente em Isfahan. Bom, o Shahnameh de Abbas vai ser também indicar influências de Herat, né? Ele vai encomendar um segundo Shahnameh, que é quase que muitas inovações do que vinha da arte anterior, do século XVI. São ilustrações do épico muito mais baseados, inspirados na corte do príncipe Baisongor de Herat. Né? Então é bem marcado a influência da escola de Herat nas pinturas do épico persa durante o período de Abbas. Aí temos um retrato, por exemplo, a naturalidade e a graciosidade de uma mulher, né? Com penteado característico indiano, que estava em voga na época, feitas por Musafir. Deixa eu só voltar aqui, eu acho que eu... A arquitetura safávida vai praticamente tentar emular o renascimento timúrida na época de Timur, depois seus sucessores da Ásia Central, que foi produzido em Samarcanda. Aqui você tem a mesquita, né, em Isfahan, o Masjid Shah, que mostra aí as formas arquitetônicas emulando a arte timúrida, né? E isso é bastante pronunciado, de maneira um retorno consciente a tentar reviver o esplendor da arte da época de Timur. Esse renascimento ele vai marcar também o período na área da pintura, né, de miniaturas, na caligrafia, né, que vai substituir aquela luxuosidade do manuscrito anterior. Né, então vão ser obras mais rápidas, a serem baratas de serem produzidos, né? Então isso vai ter um alcance maior nas obras dos livros em miniaturas, e também alcançará também mercados na Índia, no Império Otomano, e por assim vai. Também haverá promoção das cerâmicas, né? Aqui tem da escola de Isfahan, então, promovidos por Abbas I, né? Que é a cerâmica Skubati, com uma evidente graciosidade e dandismo, aí mostrando são cerâmicas que vêm do noroeste, né, do Irã, né? E isso depois tem grande eco no que era promovido em Isfahan e outros centros, Kerman, Mashhad e por assim vai, onde tinha notáveis ceramistas e também já atentos ao estilo chinês que estava
de cerâmica, estava vendendo bem no Irã, na Ásia Central, e também no Império Otomano e o Império Otomano e Europeu, a região europeia já mais a oeste. Na metalurgia, temos formas mais atenuadas e simples, né? Castiçais, que é mais atarracados do período anterior dos ilcanatos, vão sendo substituídos por formas mais delicadas, atenuadas, com padrões decorativos mais simples. Muito uso de dourado, prateado, em vez das incrustações e o excesso de versos místicos que era usado para ornamentação. Têxteis também são escritos com versos místicos, né? Então isso serve de material para a produção têxtil e muito para a aristocracia, também para exportação, principalmente o mercado indiano da dinastia Mogol. Uso de fios de seda e metal são dominantes no século XVI e os brocados vão se tornar mais comum na decoração no século XVII. Entendendo que os tapetes eram uma fonte importante de receita para o Estado safávida. E isso ficou muito nas mãos do controle do Shah. Para tentar atrair mercados, clientela europeia, né, inclusive o uso já de algumas atender o gosto europeu, né, e por assim vai. Agora temos já um período posterior safávida, depois de Abbas, que vai ser promovido em outras partes da capital, Isfahan. Destaque aí para as obras arquitetônicas, obras do Reza Safi, Mohamed Qasim, Mohamed Yusuf. E aqui temos a imagem da magnífica ponte Rajo de Isfahan, construída à época do Shah, depois de Abbas e posteriormente. Filho de Abbas II, né? Então reinado de 1642 a 1666, talvez o único período posterior a Abbas I que pode ser considerado impressionante na produção artística, que é um generoso patrão da arquitetura. Né? Ele vai permitir com que ainda grandes calígrafos, artistas, principalmente de temas naturais, de produções têxteis, vão se destacar. Né? Reza, você tem o Mohamed Zaman, estilos e influências europeizantes começam a entrar na corte safávida. Sucessor de Abbas II, Suleiman, né, já vai ter um período já mais conturbado, uma personalidade instável, né, mas ainda assim foi um patrono talentoso e eclético na área de pintura e desenho. Por exemplo, o talentosíssimo Muin Muzafir, que produz uma das melhores representações mais da vida contemporânea de Isfahan durante o reinado do Shah Suleiman. Né? Isso inclui também temas cotidianos, como o tema erótico, que aparece desde Abbas I, vai receber mais atenção nas pinturas e desenhos, nas cerâmicas. Né? E aí que temos aqui uma representação de uma das páginas do Shahnameh, o épico, em que Rostam mata o seu filho, sem ele saber que era o seu filho, Shurab, filha dele, com a Tahmani, e depois ele descobre que matou seu próprio filho. Uma das páginas mais trágicas aí do épico persa. E por fim, temos já o declínio da arte safávida, e talvez o último grande Shah safávida a se notar, Sultan Hussein, que praticamente ele já abandona quase que todas as suas obrigações de Estado, né? Ele entra num período já mais de reclusão, embora seja um apreciador das artes, mas poucas obras de arte safávidas são destacados já nesse período, já na transição aí do século XVII para o início do século XVIII. Uma, talvez, se destacar vai ser a construção da escola das artes, né? A escola de Charbag em Isfahan. Isso aqui num desenho já pelas mãos do francês, o Pascal Coste, já do século XIX. Então deixa eu só voltar aqui. Eu acho que na verdade, gente, isso na verdade eu tentei
mostrar para vocês um pouco um panorama do que foi a produção artística, histórica, cultural do período safávida. Eu acho que revela um pouco também da história iraniana, uma busca por uma originalidade, uma síntese, e da riqueza do período da dinastia safávida, do comércio, do patrocínio de grandes chás e de grandes artistas, emerge naturalmente isso disso. Estamos lidando com um período, quase que um segundo período de ouro da história iraniana, tal como do período dos Sassânidas. Vimos que foi muito em torno da promoção do grande épico persa que vai ser o Shahnameh. Né? Então falei isso várias vezes aí, a obra de Ferdowsi, que tinha sido escrita no século XI, e vai se tornar uma política de afirmação da singularidade da dinastia safávida na história iraniana. Eu vou deixar vocês aqui, o próximo encontro eu vou continuar sobre a história cultural dos persas. Talvez eu vou falar sobre a arte da dinastia Zand, a turbulência época dos Afsharidas, Zand e depois aí dos Qajars. Aí chegamos aí no século XIX e início do século XX. Tá bom, queridos? Beijo. Até a próxima.